meus queridos alunos, ninguém disse que ia ser fácil, né? Pois é, vamos em frente. A não ser que você um dia consiga uma indicação para um tribunal superior aí, né, para ser ministro. Enquanto isso não vem, né, temos que estudar aí para ser aprovados. Bem melhor, viu, pessoal? Você não vai ficar devendo nada a ninguém. Você vai conquistar dentro do campo a sua vaga aí. Não vai ter que vender sua alma para o capeta, não. Põe na tela o número 10 aí para nós, Xará. Aplicabilidade da lei dos juizados especiais. Aliás, eu lembro do meu pai aqui, rapidamente. Desculpem, fuga do tema, sexto bloco. Fala, professor, não estou me lixando para a sua vida pessoal. Eu sei, mas assim, só para te dar a minha experiência. Meu pai trabalhava no Tribunal de Contas em Brasília, Xará. Meu pai é consultor do Senado, aposentado, em direito do trabalho. Você vê que o gosto pelo direito vem de família, mas não há matéria. Porque meu pai era professor de direito do trabalho. Se você me perguntar alguma coisa de direito do trabalho, eu passo mal e vou-me embora. Não sei nem o conceito de empregado. Nada. Nada. Graças a Deus. Né? E ele também não sabe nada de direito penal. Porque quando eu falo para ele de processo penal, nossa, é uma discussão sem fim. Xará, quando eu estava me formando, ele era diretor do Tribunal de Contas do DF. E aí eu virei para ele e falei assim, pai, estou me formando. Agora, óbvio que ele sabia, né? Será que você não consegue uma função aí para mim no tribunal? Um cargo em comissão? Né? Não tem como negar, a gente está sempre buscando atalhos na nossa vida. Ele virou para mim e falou assim, que isso, meu filho? Você está maluco, rapaz? O que você vai conquistar pelo seu próprio esforço. Porque eu posso até conseguir alguma coisa para você. Né? Que num primeiro momento vai ser ótimo, mas o que vai acontecer? Você vai se acomodar, você vai ter um bom salário, então você vai se acomodar morando na sua cidade natal, Brasília, uma cidade maravilhosa, e o que é pior, você vai ficar dependendo da boa vontade dos meus sucessores aqui no tribunal, como na direção. Porque amanhã eu vou sair, geralmente a direção acompanha, acho que a presidência, né? São 2 anos, e aí, meu amigo, você vai ter que ficar beijando a mão do Papa, lá toda semana. Graças a Deus, me mandou correr, segui estudando, ralei, tomei pau, até o dia que eu fui aprovado. Graças a Deus, porque hoje o cargo é meu. Sigo, obviamente, respeito, faço meus horários, mas não preciso ficar beijando a mão de ninguém para receber meu salário no final do mês. Salvo aqui no G7. Aqui no G7 eu tenho que beijar a mão do coordenador pedagógico. Se eu não beijo a mão do coordenador pedagógico, ele arruma mais aula para eu gravar. Né? Xará, põe na tela para nós. Aplicabilidade da lei dos juizados às infrações penais praticadas com violência doméstica familiar contra a mulher. Senhores, aqui nós vamos bem rápido. Por quê? O 41 já foi exibido para vocês 89 vezes pelas minhas contas. E a época em que ele entrou em vigor, por incrível que pareça, provocava controvérsias, porque era comum alguns dizerem que esse dispositivo seria inconstitucional. Ou seja, poxa, que absurdo! Como é que você pode vedar a aplicação da lei dos juizados? Na própria interpretação da lei, o machismo se aflorava. Porque o cara dizia, isso é inconstitucional, por que dar esse tratamento tão gravoso a uma violência, né? Um tapinha desses aí, por que eu não posso aplicar a lei dos juizados, princípio da insignificância, né? Todos aqueles temas que já foram visitados. Esse tema, senhores, chegou aos tribunais superiores e, felizmente, como bem sabemos, o Supremo Tribunal Federal confirmou a constitucionalidade desse dispositivo. E, aliás, como já vimos, não concordo muito, mas o Supremo entende que os dizeres do 41 são válidos não apenas para crimes, como também para contravenções penais. Então, na visão do Supremo Tribunal Federal, isso aí pode valer não apenas para crimes, como contravenções. Leia-se. Existe um critério mais do que razoável, capaz de justificar esse tratamento desigual, que é exatamente essa situação de vulnerabilidade
que as mulheres se encontram no contexto da violência doméstica e familiar. Maravilha? Sobre o tema. Então tá aí, ó, já destaquei, vale também para contravenções penais. Tá aí na tela, ó, julgado. O preceito do 41 abrange qualquer prática delituosa, mesmo contravenções penais. Senhores, então o tema do Supremo Tribunal Federal, o Xará está colocando aí para vocês o julgamento da ADC 19, em que o Supremo analisou essa questão e disse que esse tratamento diferenciado entre homens e mulheres é mais do que razoável e de acordo com a Constituição Federal. E disse que o 41, quando afasta a Lei 9.099, está de acordo com a Constituição Federal, que dispõe que o Estado tem a obrigação de adotar mecanismos de modo a coibir essa violência no âmbito das relações familiares. O tema já foi cobrado em várias provas, ó. TJ, Distrito Federal, fala sobre coabitação, fala sobre a aplicação da Lei 9.099, fala da lesão leve e culposa. Vou deixar no material de apoio de vocês para vocês resolverem aí. Dentro dessa linha do 41, você vai trazer isso para a Lei Henri Borel. Só que aqui, o legislador, para variar, não nos ajudou muito. E por quê? Porque ele vai trazer isso não dentro da Lei Henri Borel. Mas olha o problema. A Lei Henri Borel incluiu no Estatuto da Criança e do Adolescente 2 parágrafos ao artigo 226. Tá vendo aí? E aí é que vai surgir o problema. Como assim, professor Renato? Veja, a Lei Maria da Penha tem o 41. Então, dentro da própria Lei Maria da Penha, como vocês viram, existe uma vedação à aplicação da Lei dos Juizados aos crimes e, segundo o Supremo, às contravenções praticadas no contexto da violência doméstica familiar contra a mulher. Beleza. A Lei Henri Borel, alguém teve a brilhante ideia de, ao invés de copiar e colar e colocar isso dentro da Lei Henri Borel, não. Colocaram 2 parágrafos dentro do 226. Põe na tela para nós. Aí vem o seguinte. O que está escrito no 226? Aplicam-se aos crimes definidos nesta lei, tá vendo isso aqui, ó? As normas da parte geral do CP. E quanto ao processo, as pertinentes ao CPP. Brilhante, né? Como se isso fosse necessário. Tudo bem. Lembre-se, pessoal, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê vários crimes. Aliás, semana passada, tocou um caso de pedofilia dentro de quartel. Os caras transmitindo fotos de pedofilia dentro do quartel, né? E celulares apreendidos, extraído o conteúdo e lá as imagens pedófilo-pornográficas. Esse crime está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, se esse é o 241A, 241B, depende lá da conduta em questão. Beleza. Então, aí, ó, dentro do 226 foi incluído o parágrafo 1º. Se você olhar para o parágrafo 1º, ele é bem semelhante ao 41 da Lei Maria da Penha, só que, obviamente, falando de criança e adolescente. Aos crimes cometidos contra criança e adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. Colegas, qual é o problema? O problema é que o legislador aqui, ele foi de uma infelicidade ímpar. Por quê? Porque ele colocou essa vedação como um parágrafo 1º do 226. Percebe? Se eu estou diante de um parágrafo, até por uma razão de hermenêutica, é porque o parágrafo, pessoal, ele traz uma especificidade em relação àquilo que consta do caput. Concordam comigo? Você tem um homicídio simples na cabeça do 121. Nos parágrafos, você vai ter alguma norma especial em detrimento dessa regra geral. E é aí que já vai surgir o problema. Qual seja? Essa vedação do parágrafo 1º,
ela vale para quais crimes cometidos contra crianças e adolescentes? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Se eu sair na rua hoje, na Avenida Paulista, e eu praticar um crime contra uma criança qualquer, independentemente de violência doméstica e familiar, aplica-se a Lei 9.099 ou não? Porque olha o problema, a lei não fala isso, aos crimes cometidos contra a criança. Quer dizer, ao contrário, pode voltar comigo, Xará, ao contrário daquele 41, pessoal, que ele vai dizer aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. Quer dizer, a Lei Maria da Penha, ela foi explícita para se referir à violência doméstica e familiar. Volta comigo. Se você voltar para o parágrafo primeiro lá, você vai ver que ele fala o quê? Aos crimes cometidos contra criança e adolescente. Ele não fala nada de que tem que ter sido praticado dentro do contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, meu amigo, salve-se quem puder. Porque eu estava até fazendo aqui o manual, e quando eu fui escrever, ainda não me pergunte qual é a jurisprudência, porque ainda é recente, a lei é de 22. Mas, meu amigo, pelo menos 3 posições podem ser extraídas desse parágrafo primeiro. Põe na tela para mim, Xará. Primeira corrente, ó. Primeira corrente. Ops. Primeira corrente, que eu coloco aqui para vocês, ó. Vedação à aplicação da lei dos juizados em relação a todos os crimes cometidos contra criança e adolescentes, previstos ou não no Estatuto da Criança e do Adolescente, cometidos ou não dentro de um contexto de violência doméstica e familiar. Então a primeira corrente seria assim, ó, vale para tudo aí. Não precisa de violência e não precisa estar no ECA. Segunda corrente, vedação da aplicação da lei dos juizados apenas em relação aos crimes contra criança e adolescente previstos no ECA. Ou seja, é uma interpretação segundo a qual o parágrafo primeiro está dentro do caput. E o caput só trata dos crimes previstos no ECA, vírgula, pouco importando se cometidos ou não no contexto da violência doméstica e familiar, porque, de fato, parágrafo primeiro não fala nada sobre isso. Então, eu vou interpretar dizendo que pouco importa se houve aquela violência doméstica e familiar. E a terceira corrente, que é a nossa posição. Vedação da aplicação da lei dos juizados apenas em relação aos crimes cometidos com violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, pouco importando se previsto ou não no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí é a nossa interpretação. Se o dispositivo foi introduzido pela Lei Henri Borel, que cuida dessa espécie de violência, não há lógica nenhuma em trabalharmos com sua aplicação, senão aos crimes praticados dentro desse contexto de violência doméstica e familiar. Por outro lado, também não há lógica nenhuma em vedarmos a aplicação da lei dos juizados apenas aos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Até porque a maioria deles não necessariamente será praticado dentro desse contexto da violência doméstica e familiar. Maravilha? Para a gente poder encerrar a aula de hoje, eu trouxe, para sempre procurar deixar a aula o mais completa possível, outras vedações à aplicação da lei dos juizados. Aliás, isso aqui, meu amigo, vai cair em prova. Por quê? Xará, examinador vira para você e fala assim, ó, candidato, você saberia me dizer quais dispositivos legais vedam a aplicação da Lei 9.099? Ou seja, quando é que o legislador veda a aplicação da Lei dos Juizados Especiais Criminais? Colegas, pergunta linda, porque demanda de você um conhecimento, poderíamos dizer, de várias leis especiais. Certamente, o primeiro dispositivo legal que viria à sua cabeça é o artigo 41 da Lei Maria da Penha, já considerado constitucional pelo Supremo. Maravilha! O segundo dispositivo a ser lembrado por você
é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Está aí na tela. Artigo 226, parágrafo 1º, incluído pela Lei Henri Borel, segundo o qual os crimes cometidos contra criança e adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. Com muito esforço, talvez o aluno parasse por aí, mas olha que legal, existem pelo menos outras 3 vedações à aplicação da Lei 9.099. Uma delas, antiga, que versa sobre a justiça militar, dispositivo de duvidosa constitucionalidade, pelo menos em relação aos civis julgados na justiça militar, mas vamos lembrar que o artigo 90A da própria Lei 9.099, incluído pela 9839, vai vedar a aplicação da Lei dos Juizados no âmbito da justiça militar. Terceiro dispositivo legal. Quarto dispositivo legal, sabe qual é? Estatuto da Pessoa Idosa. Pois é, meus amigos, o Estatuto da Pessoa Idosa foi alterado agora em 2025 e seu parágrafo único passou a dispor expressamente que aos crimes previstos nesta lei e aos crimes praticados com violência contra a pessoa idosa, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099/95. Para a gente poder fechar, qual é o quinto dispositivo legal que veda a aplicação da Lei dos Juizados? Está aí na tela para vocês. Estatuto da Criança e do Adolescente. De novo, artigo 230. Privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem flagrante, de ato infracional ou sem ordem escrita da autoridade judiciária competente. Atentem, meus amigos, para o parágrafo 2º, aqui incluído também em 2025 e pela Lei 15.163, que passou a dispor que a este crime não se aplica a Lei 9.099/95. Então, olha que interessante, são pelo menos 5 dispositivos legais que expressamente vedam a aplicação da Lei dos Juizados Especiais Criminais. Maravilha? Xará, põe na tela para nós. Só para terminar, pessoal, ó, prova do MP 2025 São Paulo, tratando de violência e exploração sexual contra a criança, normas, ó, Lei Henri Borel, alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente, perguntando sobre Lei Henri Borel. Vejam quantas questões de prova extraída desses temas trabalhados aí com vocês, exatamente para reforçar a sua importância. Maravilha? Senhores, chegamos aí então, Xará vai colocar na tela para vocês o nosso último e derradeiro slide. É ele, aquele slide que você mais gosta, o que não tem nenhum conteúdo. Fechamos. Xará, fechamos com chave de ouro aí, pessoal, a gravação da segunda e última aula sobre Lei Maria da Penha e sobre Lei Henri Borel. Vocês vão terminar a leitura desse tópico do livro, né? A gente começou hoje na ação penal. A ação penal já está um pouco para frente aqui no manual, né? Então, a violência doméstica foi na aula passada, formas de violência, violência sexual, violência moral. Então, hoje, grosso modo, vocês podem começar a partir do item 13, atendimento pela autoridade policial, porque é óbvio que o livro, a gente contempla alguns tópicos que não são trabalhados em sala de aula. E vocês vão até o fim. Aqui, para mim, deu algo em torno de... O aluno sempre pergunta, professor, quantas páginas vou ter que ler? Algo em torno aí, 69, algo em torno de 60 páginas que vocês terão que ler para finalizar aí. Então, é o capítulo final do livro, né, que cuida da violência doméstica e familiar contra a mulher, contra crianças e contra adolescentes. Legal? Com essas palavras, pessoal, eu finalizo então a minha participação nesse curso de legislação criminal especial. Foram 2 aulas sobre abuso de autoridade, 2 aulas sobre juizados especiais criminais, 3 aulas sobre organizações criminosas,
uma aula sobre interceptação telefônica e ambiental e 2 aulas sobre Lei Maria da Penha e Lei Henri Borel. Espero, humildemente, ter trazido conteúdo de qualidade, atualizado, que será importante para concursos futuros aí. Legal? O seu retorno, feedback, crítica, elogio, sugestão, qualquer coisa é sempre muito bem-vindo. Lembre-se dos nossos canais de comunicação, o fórum do G7 para dúvidas e as redes sociais, Prof. Renato Brasileiro, para algo aí mais particular, desde que não seja dúvida, eu posso responder pelas redes sociais. A sua crítica, a sua sugestão é sempre muito bem-vinda para a gente poder continuar gravando aulas de qualidade e trazendo todo esse conteúdo para vocês. Eu agradeço ao Xará, rapaz, aqui é um monstro, porque para gravar 6 blocos, muitos já foram embora, né? Andrezinho que é um, né? O cara vem, grava umas aulas, fala assim, nossa, deixa eu ir lá gravar aula de empresarial, porque lá são 5 blocos de 28 minutos, quando muito, gravando um bloco por dia, porque ele fica cansado lá de ficar em pé, beleza? Então, Xará, muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua atenção aí. Meus amigos, a todos vocês, então é isso. Fiquem com Deus, um forte abraço e até um próximo e eventual encontro por aí. Tchau!